Vamos lá. Deixa eu me organizar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Amém ou não amém? Nesse capítulo tem 3 parábolas. Tem a parábola da ovelha, tem a parábola da dracma perdida e tem a parábola do filho pródigo, não é isso? E eu separei, como é culto de mulher, eu vou falar da parábola da dracma. Amém, amados? Capítulo 15, a partir do versículo 8, diz assim, do 8 ao 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vocês podem se assentar? Tentar me organizar aqui com esse ventinho. Bem, quando a gente fala de dracma, quando fala de dracma, a gente fala que é uma moeda. É uma moeda grega. E essa moeda, ela tinha o seu valor, era uma moeda de prata, né? E quando a gente fala de parábola, o que é uma parábola? Você sabe o que é uma parábola? Sim ou não? Parábola é uma pequena narrativa para transmitir uma lição, um ensinamento. A gente vê que Jesus falava muito por parábolas, né? Essa mesma era uma parábola, né? Então Jesus, ele contava uma história e dentro dessa história não é igual fábula, porque quando se fala de fábula, fala assim de coisas inanimadas, né? De animais, de coisas. E quando fala de parábola, Jesus ele usava o exemplo de pessoas, né? Do que acontecia na época. Quando a gente lê a Bíblia, eu costumo dizer isso lá no CETEB, que nós temos que pegar a Bíblia e ler e entender a cultura da época, o que estava acontecendo naquele momento, o que as pessoas estavam vivendo naquele lugar, né? E quando a gente fala de dracma, hoje em dia, se alguém falar assim, me dá um dracma aí, você não vai entender, né? Mas se alguém te falar assim, me dá R$1, R$100, né? Então você vai entender que você está falando de quê? De dinheiro, né? E assim era. Então, quando a gente entra nessa parábola, a gente vê uma mulher que a Bíblia fala que ela tinha 10 dracmas, né? E ela tinha, só que ela perdeu uma dracma. E a dracma, né, nessa época, quando se fala assim dessa dracma, tem 2 coisas aqui. Ou era o salário, né? 1 dracma, ou era um dia de trabalho, ou alguns estudiosos dizem também que ela tinha recebido um dote. Então, quando fala de 1 dracma, você imagina, né, para a gente poder entender, que a pessoa trabalhou um dia, né, e era o salário daquele dia. Aí você imagina aí de repente aí um pedreiro, né, uma diarista, que trabalhou durante todo aquele dia, né, recebeu o seu salário, o dinheiro daquele dia e vai e perde. Foi mais ou menos isso que aconteceu com essa mulher, né? Ela perdeu 1 dracma ou 1 denário. Denário era uma moeda
romana. Dracma era uma moeda grega, mas eles tinham praticamente ali o mesmo valor. Por isso que às vezes as pessoas até confundem, porque eles tinham mais ou menos ali o mesmo valor. Outra coisa que nós vimos aqui, que não é do nosso tempo, quando se fala aqui, é de candeia. Quem é do tempo da candeia aí? Quem? Tem alguém aí do tempo da candeia? Quando se fala de candeia, você lembra de quê? Eu lembro de uma coisa. Hã? Isso, lamparina, lampião, né? Então, uma coisa assim mais do nosso tempo. Hã? Irmão Jorge? Ai, irmão Jorge, como assim? Mas nós entendemos que quando se fala de candeia, era uma peça usada para iluminar, né? Iluminar a casa. E essa candeia, ela precisava de óleo. De óleo, de azeite, né? Então, quando a gente fala de candeia, a gente lembra disso, né? Da lamparina, a gente lembra do lampião. Quantas aqui, não precisa de levantar a mão, né? Mas é da época aí do lampião, que tinha que colocar lá o lampião. Era o quê? Querosene que fala? Devia ficar um cheiro horrível dentro de casa, né? Queimando aquele negócio, né? Mas antigamente não tinha, né, para onde correr. Não existia luz elétrica, né? Então o pessoal pegava o seu lampiãozinho lá e colocava. Por isso que a Bíblia fala que é impossível acender uma candeia e colocar onde? Debaixo? Por quê? Qual o lugar da candeia? É no? Para quê? Para iluminar. E vocês são inteligentes, que bom. Então é isso. Então essas duas coisas que nós lemos aqui nesse texto, que não fazem parte do nosso dia hoje, do nosso cotidiano. Mas nós entendemos que a dracma era algo de valor. Amém? Né? E essa candeia também era algo de valor. Porque o que fazia a candeia acender era o quê? Era o azeite. E o azeite, ele representa o quê? O Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Então são coisas muito valiosas. Eu acho interessante nesse texto que quando a gente começa a ler, algumas coisas me chamaram a atenção nele. Quando diz, a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que essa mulher, aconteceu algo assim inesperado com ela, né? Ou, como eu já disse aos irmãos, ou tendo ela esse dote de 10 dracmas, ou tendo ela o seu salário lá guardadinho, tendo trabalhado arduamente, ou uma coisa ou outra, a gente entende que era algo de valor, amém? Ela tinha esses dracmas que tinha valor para ela. Né? Na cultura diz que se fosse dado como dote, geralmente o noivo ele dava essas 10 dracmas e elas fazia tipo um colar para colocar em sinal de compromisso, assim como um anel de noivado, né, a aliança, assim era feito. Né? Então por isso que tem essas duas linhas aí, ou era essa questão do compromisso, né, do dote, ou salário, né, ela ter trabalhado, ter tido esse salário lá. Mas o importante, o interessante, é que existia esses dracmas, que essas moedas de prata, ela era importante para essa mulher, e ela perdeu uma. E quando ela se deu conta que ela havia perdido, né, que estava faltando alguma coisa, ela teve algumas atitudes. Não é verdade? E quando a gente começa a ler o texto, nós vemos que a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela acende o quê? A candeia. Lembra que eu falei que a candeia tem que ficar lá no alto para poder iluminar toda a casa? Então essa mulher, ela percebe que estava faltando alguma coisa e algo assim muito importante para ela. E a primeira coisa que ela faz é pegar e trazer clareza para aquela situação. Né? Quando ela se deu conta que ela tinha perdido essa moeda que era importante para ela, ela tomou a atitude de procurar.
E isso, quando a gente pega esse texto também, algo assim que está assim subentendido, é a questão da simplicidade dessa casa. Né? A gente entende que essa casa ela não tinha janela. Eu fico imaginando a casa, né, dessa época, né, lá na Palestina, né, lá em Israel, como que era, ainda mais que era pobre. Dá-se a entender que essa mulher, ela não era mulher que era pobre, ela não era uma mulher que tinha bens, né? Era uma mulher rica, mas por pegar a candeia, colocar lá, acender para iluminar, a gente entende que o lugar onde ela morava, né, não era um bom lugar. Né? Então ela pega essa candeia, coloca lá no alto, ela acende e vai tomar a atitude de procurar essa moeda. Né? Então a primeira coisa que ela faz é trazer clareza. Aí trazendo para nós, amados, quantas vezes nós olhamos para dentro de nós, né, naquele autoanálise, né, quando o apóstolo Paulo fala para nós nos examinarmos, e eu sempre vou dizer que nunca é só na ceia, né, mas o autoanálise é constantemente. Todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós. É como fala lá Davi: Senhor, olha para dentro de mim, vê se tem algum caminho mau, esquadrinha o meu pensar, esquadrinha o meu coração, esquadrinha tudo que há em mim. Né? Então isso é algo que tem que ser feito todos os dias da nossa vida. Todos os momentos, todos os minutos, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Então, todo momento nós temos que fazer esse autoanálise, né? E essa mulher, quando a gente fala que ela perdeu algo de importante, eu olho para dentro de cada um de nós. A nossa caminhada, a nossa vida, eu não digo só de caminhada evangélica, né, cristã, mas nós sabemos que quando nós nos tornamos, né, cristãos, nós aceitamos a Jesus Cristo, ou Ele nos aceita, né, as coisas são mais difíceis. Então a caminhada se torna um pouco mais difícil. Mas a vida em si, independentemente, né, o sol nasce para todos, né, a chuva também, né, o que bate aqui, bate lá. Então a vida, ela se torna, por muitas vezes, algo assim difícil. Porque muitas coisas vêm contra nós. Muitas coisas se levantam na nossa vida, na trajetória de vida, que vêm nos abalar, que nos afetam, que nos entristece, né? Que faz com que nós venhamos ter alguns pensamentos que muitas vezes não agradam a Deus, né? E com isso vai se perdendo alguma coisa dentro de nós, né? Com isso nosso coração não vai. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o que aconteceria? O amor de muito o quê? Mas por quê? Por causa disso. Vai acontecendo tantas coisas, que infelizmente, às vezes, nós vamos nos acostumando. Vamos nos acostumando e a gente não tem mais sensibilidade, né? Vai se perdendo alguma coisa ao longo dessa trajetória, dessa caminhada. Quando a gente fala assim de primeiro amor, né? Primeiro amor é algo que muitos de nós perdemos nessa trajetória. Por quê? Você lembra como foi o seu início no Evangelho? Como é que foi? Eu sei que tem muitos que vêm ali de berço cristão, né? Mas tem aquele momento que a gente tem aquela alegria, aquela coisa assim de fazer. O Kleber que fala que queria pregar até para os postes, né, Kleber? Não é isso que você fala? Mas por quê? Porque é algo que você está tão cheio, que você quer extravasar, você quer fazer, você quer acontecer. Para você não tem tempo ruim, não tem chuva, né? Tá chovendo, vou para a igreja. Tá nevando, não acontece no Brasil, mentira, né? Mas está chovendo, tá acontecendo, sabe? Qualquer tipo de coisa e eu vou para a igreja. Tem compromisso de evangelismo? Não, eu vou evangelizar. Enfim. A gente quer fazer, a gente está movido a fazer, né? Por quê? Porque a gente está naquele primeiro amor. Aí vai passando os dias,
Vai passando os meses, vai passando os anos. Eu não sei quantos anos de evangelho você tem, mas eu te pergunto, você não precisa de responder para mim, mas responde para você mesmo. Você está na mesma intensidade? Ou se perdeu alguma coisa? Qual é a sua intensidade? É isso que eu quero falar nessa noite. A intensidade. A intensidade que nós estamos vivendo a nossa vida com Deus. Né? Voltando aqui no texto, essa mulher ela perdeu algo de valor. Ela perdeu algo que fez falta, estava fazendo falta para ela. Aí eu volto para nós aqui. Será que nós, durante essa caminhada, nessa jornada nossa, na nossa vida, né, seja você que com muito tempo ou pouco tempo de evangelho, não sei, mas não importa. Durante essa caminhada, durante essa trajetória, será que não foi se perdendo alguma coisa aí no caminho? Aí a questão é analisar, ver o que se perdeu. Aí agora você olhou para dentro de você, eu tenho certeza disso, você se analisou e você de repente pensou, realmente eu não sou como eu comecei. Quando eu comecei eu fazia isso, estava chovendo, eu ia para a igreja, eu queria participar de ensaio do coral, né, eu queria fazer uma porção de coisa, eu queria estar presente e hoje em dia a minha motivação não é mais a mesma. Isso é importante, por quê? Porque quando nós detectamos a falha, a gente tem que tomar atitude. Essa mulher, ela detectou alguma coisa de errado. E ela começou a tomar atitude. Qual foi a primeira atitude que ela tomou? Ela percebeu que ela tinha perdido alguma coisa. Ela acendeu o quê? A luz. Ela acendeu a luz. Então, ela quis trazer o quê? Clareza para aquela situação que ela estava vivendo. Hoje eu digo para mim e para você, será que nós precisamos fazer a mesma coisa? Não é? Trazer clareza para aquilo que nós estamos vivendo? Ou seja, o que eu perdi, eu preciso encontrar. E para eu encontrar, eu tenho que tomar atitudes. E a primeira atitude é trazer clareza para isso. Segunda atitude que ela tomou, depois que ela acendeu, eu fico imaginando, não tem como, né? A gente que é dona de casa, eu me coloco no lugar dessa mulher, né? Eu não sei quantos aqui, eu tenho certeza que todos, né? Passaram por essa experiência de repente você está procurando alguma coisa dentro da sua casa, você não encontra, como que você faz? Tem gente que revira tudo, não é verdade? Procura dentro da geladeira, não tem nada a ver, né? Mas vai lá, né? Procura dentro do fogão. E os homens que o digam, porque o homem vai tirando tudo do lugar, né? Não quer saber. Vai tirando, vai espalhando, né? E às vezes você sabe que não está ali, mas mesmo assim está lá procurando, né? Mas enfim, a atitude é de procurar. Né? Procurar. Então, quando você perde alguma coisa dentro da sua casa, você vai lá procurar, né? E você quer achar. E é horrível quando você começa a procurar uma coisa. Documento, por exemplo. Vamos para o documento, dar um exemplo de documento. Às vezes você está ali precisando, naquele momento, você já está saindo de casa e você precisa de levar aquele documento para algum lugar e você vai lá contando que aquele documento está naquele lugar e você chega naquele lugar, o documento não está. Aí começa o quê? Aquele desespero, né? Procura aqui, procura ali, olha dentro dessa gaveta, olha dentro da outra, procura dentro de guarda-roupa, todas as pastas, e a gente tem papel dentro de casa, né? Mas a atitude que nós temos é o quê? De procurar aquilo que é importante para nós, né? Então, quando a gente fala dessa mulher, essa mulher fez exatamente isso. Ela acendeu a luz para que houvesse clareza para aquilo que ela estava precisando, né? Ela detectou o problema, ela acendeu a luz e ela foi varrer a casa. Ou seja, ela foi limpar, ela foi tirar a sujeira. Eu não sei quantos irmãos aqui, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um nervoso enorme de pisar em areia. Quando entro dentro de casa, se tiver areia, é tipo assim, o pé chega a fazer assim, ó.
Sabe, me dá muito nervoso. Então eu fico imaginando, essa mulher, ela queria procurar essa moeda, e ela faz o quê? Ela vai, ela acende a luz, ela começa a fazer o quê? Uma faxina dentro da casa dela. Ela começa a varrer, ela começa a limpar, ela começa a procurar. Então ela começa ali com essas atitudes, né, na intenção de achar aquilo que estava perdido. Mais uma vez, fazendo uma comparação para nós, né? Nós precisamos de olhar para dentro de nós e fazer uma faxina, né? Nós precisamos de acender a luz que há, né, dentro do nosso coração e fazer uma faxina. Olhar todos os cantinhos, sabe? Olhar todos os cantinhos que há dentro de nós, dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, porque é o que é importante, amados. Quando a gente está falando aqui de dracma, a gente está falando aqui de um dinheiro, mas a questão aqui não é o dracma em si, mas é aquilo que se perdeu, sabe? É a importância que tinha na vida dessa mulher e que se perdeu. Quantas coisas que existem dentro da nossa vida, né, que faz parte da nossa vida, mas que se perdeu. Se perdeu, de repente, a vontade de orar. Se perdeu a vontade de ler a Bíblia. Se perdeu a vontade de vir para a igreja. Se perdeu a vontade de algumas coisas que edificam. Se perdeu. E às vezes acontece de a gente saber que se perdeu alguma coisa e nós não temos atitude. Porque até para tomar atitude a gente não tem a coragem. Até para tomar atitude a gente não tem disposição. Quando você pega uma vassoura para varrer uma casa, varrer um quintal, né, precisa de quê? De disposição. Porque a vassoura não vai sair lá do seu cantinho sozinho para varrer nada. Obrigada. Para varrer nada. A vassoura, ela não trabalha sozinha. Fala para o seu irmão, a vassoura, ela não trabalha sozinha. Precisa de alguém com disposição para ir lá varrer. Se caiu lá o farelinho de biscoito, não fica pensando que a formiguinha vai catar, vai levar e vai limpar. Não vai, não é? Então precisa de quê? De disposição. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, amados, nós precisamos de entender que nós precisamos de tomar atitudes. Temos que estar dispostos, né, a mudar as situações. Então, a primeira coisa que ela fez o quê? Ela acendeu, não é, a candeia? Trouxe luz, clareza. E qual foi a segunda atitude que ela tomou? Foi de quê? De varrer a casa, de limpar, né? E isso traz para nós e nos traz esse ensinamento. Clareza para o nosso coração, precisamos de limpar. E outra coisa que ela fez, buscar. Tem uns versículos que falam que nada fica encoberto, né, diante do Senhor. Deus, Ele sabe exatamente tudo aquilo que está dentro do coração de cada um de nós. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa, qual é a sua necessidade, o que você perdeu ao longo da trajetória da sua vida, o que te desmotivou, não é? O que de repente não te dá a disposição de querer fazer alguma coisa. Deus sabe de todas as coisas, porque a Bíblia ela fala que todas as coisas estão patentes diante do nosso Deus. Mas a Bíblia também fala, lá em Jeremias 29, você pode abrir lá em Jeremias 29? Eu li aqui até na terça-feira. O que está escrito lá em Jeremias 29? Vamos lá ver. Jeremias 29, no versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando a gente fala de busca,
né? Deus, ele fala que ele se deixa encontrar, mas ele se deixa encontrar, ele se deixa ser achado quando nós o buscamos de que forma? De qualquer forma? Sim ou não? De todo o nosso coração, porque assim é que ele vê a cada um de nós. Ele vê o que está dentro do nosso coração. Amém, amados? Deixa eu olhar aqui atrás. Então, o terceiro passo, ela, ao constatar esse problema, ela quis limpar, né? E às vezes o limpar é preciso haver uma confissão, né? Olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós precisamos que Deus ele faça dentro de nós, né? E o buscar é um buscar diferente. Aí tem uma palavrinha dizendo aí diligentemente, não é assim que está na sua Bíblia? Buscar diligentemente. O que é buscar diligentemente? É buscar com dedicação, é buscar com intensidade, é buscar incansavelmente, é querer de verdade. Por isso que Deus fala na palavra dele, vai me achar quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque tem que haver o quê? A intensidade, tem que haver a dedicação. Aí ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E eu serei achado de vós. A Bíblia ainda fala lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus ele vê o que está no nosso coração, qual é a motivação. E a Bíblia fala ainda que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus ele tem prazer de dar. Deus tem o prazer de conceder alguma coisa para cada um de nós. Mas Deus ele olha muito aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa sinceridade. O quanto você tem sido sincero com Deus? Essa semana eu estava conversando com uma irmã e estava falando com ela o quanto Deus ele quer que nós sejamos sinceros com Ele, né? Tratar Deus realmente como um amigo, porque não adianta, amados, você pode esconder coisas um do outro, mas de Deus nós não escondemos nada, né? Então o que nos basta é sermos sinceros com o Senhor, colocar para Ele tudo aquilo que está dentro do nosso coração, seja lá o que for, seja coisas boas, sentimentos bons, ou talvez sentimentos ruins, talvez sentimentos até que te traz algum tipo de vergonha, que você talvez não consegue falar e admitir para você mesmo. Mas não adianta, não precisa ter vergonha, porque Deus ele está olhando tudo, Ele esquadrinha a mente e pensamento. Então mesmo antes de você falar, sabe, Deus já está vendo. Só que o que move o coração de Deus é o quê? Um coração o quê? Quebrantado e... Ou seja, quando você reconhece o que você precisa de Deus. Em Deus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E quando nós abrimos o nosso coração para Ele e falamos com sinceridade, aí Ele se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Talvez nessa noite você esteja precisando de confessar para Deus aquilo que você precisa. E talvez você tenha até vergonha de falar, mas Senhor, durante essa minha trajetória, durante a minha vida, Senhor, eu perdi algo que é precioso. E isso aqui que foi que eu perdi, eu não consigo nem achar. Senhor, me ajuda a achar. Quem quer achar algo que você perdeu nessa noite? Olha para dentro do seu coração nesse momento e pensa, Senhor, durante a minha vida eu perdi alguma coisa que me era importante. E talvez eu não tenha nem motivação para poder recuperar. Mas Deus, Ele pode nos fazer recuperar. Amém? Deus, Ele não é galardoador? Então, e Ele fala, busque. Se você pedir, vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar.
vai se abrir a porta, né? Mas o primeiro passo é o quê? A gente fazer o nosso reconhecimento, o reconhecimento daquilo que nós precisamos, o reconhecimento, confessar para Deus o que se perdeu. Talvez você esteja aqui e você fala assim: olha, Senhor, eu perdi tanta vontade de orar, eu não oro mais. Senhor, eu perdi a vontade de ler a Bíblia, eu não leio mais a Bíblia. Senhor, hoje eu estou aqui, mas eu vim sem vontade, eu não tenho vontade nem de ir mais para a igreja. Chego lá, eu sento, eu vou embora da mesma maneira. Eu não sei o que se perdeu, né? O que se perdeu? Você perdeu, de repente, o primeiro amor, você não tem mais vontade de fazer nada. Eu não sei. Eu sei que essa mulher, ela perdeu algo que ela tinha de valor. Só que quando ela perdeu algo e ela percebeu que ela havia perdido, ela não ficou de braços cruzados. Ela foi fazer uma faxina santa na casa dela. E talvez nós estamos precisando disso, de fazer uma faxina santa dentro do nosso coração. Sabe, olhando para dentro de nós e falando: Senhor, eu perdi realmente algo que era tão valioso, mas Senhor, me ajuda a achar. Senhor, me traz clareza para que eu possa ver. Senhor, limpa, sabe, porque eu preciso ver. Senhor, me ajuda nisso aqui, porque eu preciso de recuperar isso que é valioso para mim, porque é assim que Deus quer. Deus quer trazer de volta, Deus quer te dar algo que se perdeu, né? Mas o que é importante nesse momento é a gente detectar o que se perdeu, para que você possa confessar ao Senhor o que se perdeu e fazer com que Ele possa realmente resgatar e trazer de volta. Não é fácil encontrar. Será que foi fácil para essa mulher encontrar essas moedas? Não foi, porque se tivesse sido tão fácil, ela não teria tido essas atitudes, né? Tem coisas que a gente começa a procurar, a gente acha com facilidade, mas tem coisas que a gente começa a procurar e precisa de mais determinação, precisa de mais empenho. E na nossa vida cristã é assim, amados, nós precisamos todos os dias nos empenhar em continuar, nos empenhar para pedir a Deus que venha nos fortalecer, nos empenhar para que nós não venhamos esmurecer. Todos os dias nós precisamos de empenho. Aí quando você vê essa palavra aqui, diligentemente, é isso. Então Deus quer que nós venhamos servir a Ele diligentemente. Sabe o que é isso? Com dedicação, com esforço. Sabe? É isso que Deus quer de cada um de nós. E Deus não se engane. Deus, Ele sabe muito bem que não é fácil para nós. Que todos os dias nós travamos lutas. Você trava a luta todos os dias? Não é? É fácil essa luta que você trava? Não é. Mas Deus, Ele sabe. E é por isso que Ele fala assim: olha, então você me busque. Me busque. Buscar-me-eis e me acharei quando... O que está lá também em 2 Crônicas 7,14? Que o meu povo que se chama, que mais? Clamar, buscar, que mais? Mas então, olha aí o mover do coração que Deus quer ver no coração de cada um de nós, do povo dele. Tem que fazer o quê? Se humilhar. Tem que o quê? Tem que clamar. E tem que o quê? Tem que buscar. Aí ele faz o quê? Ele vai ouvir. E vai estender a mão e vai abençoar. Então tem que buscar. Mas buscar com o coração o quê? Quebrantado, contrito, sabendo que o que nós precisamos de Deus. Porque Deus, Ele está aqui para suprir todas as nossas necessidades, né? Ele sabe aquilo que nós precisamos, mas Ele quer o quê? Que nós venhamos confessar, amados. Confessar a Ele. E por isso, nessa noite, simplesmente, eu quero pedir aos irmãos que possam olhar para dentro de cada um de vocês. Assim como Deus tem feito eu olhar para dentro de mim e ver aquilo que se perdeu, né? Aquilo que nós precisamos achar,
não é? Porque Deus, Ele quer, Ele tem prazer em nos dar, mas nós precisamos de ter algumas atitudes. E quais são essas atitudes? Detectar aquilo que se perdeu. E quando nós vermos o que se perdeu, é trazer clareza, chamar a Jesus, porque Jesus é a luz, não é isso? Trazer essa clareza da presença de Jesus para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração. Fazer limpeza, limpar, pedir a Deus para tirar tudo aquilo que não provém dEle, para que Ele venha nos ajudar, nos esforçar no dia a dia, na caminhada, e aquilo que se perdeu Ele possa restituir, não é? É isso que Deus quer, e assim nós vamos se fortalecer, vamos nos fortalecendo dia após dia, porque Deus, Ele quer dar. Lembra? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse todo o vosso coração é o que faz a diferença. Esse todo o vosso coração quer dizer o diligentemente, é com a dedicação, é com a postura que Deus quer que cada um de nós venhamos ter. Qual é a postura que Deus quer que você tenha nessa noite? Você já pensou nisso? Curva a sua cabeça. E pense, Senhor, qual é a atitude que o Senhor quer que eu tenha nessa noite? Olhe para dentro de você nesse momento, analise, Senhor, realmente eu acho que eu perdi coisas tão valiosas durante essa caminhada. Senhor, realmente eu preciso de trazer clareza. Trazer clareza para dentro do meu coração. Pedir ao Senhor que venha nos levar ao lugar que é somente dEle, aquele lugar onde Ele trata, onde Ele cura, onde Ele cuida, onde Ele move, onde Ele faz com que nós venhamos lembrar daquilo que nós precisamos, nos traz a memória, nos faz ver, olhar para dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, a única certeza que nós temos é que tudo que nós mais queremos tudo aquilo que está em Deus. É o que está em Deus é que nos satisfaz. Então nós temos que estar ligados a Ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, ouvindo, Senhor, a Sua voz, sabendo, ó Deus, que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Senhor, talvez alguns perderam, Senhor, coisas valiosas, coisas que tinham, Senhor, mas que foi se perdendo, e chegou aqui hoje e olha e não vê mais aquilo que era precioso. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu te peço que o Senhor venha sondar a cada coração, que o Senhor venha trazer a clareza do Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, trazer, Senhor, o posicionamento, Senhor, correto, a atitude correta. Senhor, que o Senhor venha trazer o ânimo, o esforço, a diligência, o querer, Senhor, a esperança, a perseverança. Senhor, coisas que vão se perdendo, porque às vezes nós paramos e olhamos para os lados, mas neste momento, Senhor, nós queremos dizer que Tu, Senhor, és o nosso alvo. Senhor, nós queremos, Senhor, ser restituídos, reconstruídos, Senhor. Por isso eu te peço nesse momento, Senhor, sonda cada coração e traz de volta, Senhor, aquilo que se perdeu, e fortalece seu povo nessa noite, que nós possamos ir para o nosso lar, Senhor, sabendo, ó Deus, que Tu és a nossa força, que Tu, Senhor, é tudo aquilo, Senhor, que nós mais queremos, porque o Senhor, é o mais precioso. Não existe coisa mais preciosa nesse mundo que não seja a Tua presença. Então que a Sua presença, Senhor, fique no nosso coração, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé.